Esta é a segunda palestra da nossa série sobre os inimigos que enfrentamos. Na nossa palestra anterior, analisamos a natureza e a estrutura do reino de Satanás. E vimos que o seu reino opera em dois níveis. O nível superior está nos lugares celestiais, em algum lugar na região celestial que não é o céu de Deus e que não é o céu visível. E este nível superior consiste em anjos rebeldes, que estão em oposição a Deus. E então o nível inferior consiste em homens, que não estão rendidos a Deus e ao governo justo de Jesus, o Messias, o Salvador. E salientei que a palavra-chave que descreve todos os que estão no reino de Satanás é a palavra rebelde. Todos estão em rebelião contra Deus, sejam anjos ou homens. E então vimos que os deuses do mundo pagão, sejam eles a Grécia, Roma ou qualquer outra nação, são formas diferentes de nomear e representar o reino dos anjos de Satanás. E todos aqueles que foram adorados pelas religiões e sociedades pagãs são anjos satânicos. O nome genérico específico para a forma como os homens procuram contatar esses anjos satânicos é bruxaria. Você poderia dizer que a bruxaria é a religião da humanidade caída. Tem inúmeras formas e cerimônias diferentes, mas tem uma característica comum: são diferentes formas de contatar diferentes seres espirituais satânicos. Existem muitas cerimônias diferentes. A maioria deles é de alguma forma sensual, cruel ou contaminadora. As coisas que os homens têm feito através dos tempos para, de alguma forma, cair nas boas graças de Satanás e do seu reino, têm sido realmente terríveis de se contemplar. Falei um pouco sobre os índios americanos como exemplo de grupo racial que, em sua maioria, não escapou do domínio de Satanás. E só por uma questão de interesse, eu estava lendo na revista National Geographic suas principais cerimônias, o que eles chamam de dança do sol. É aquela em que prendem ganchos na pele e depois penduram esses ganchos e rasgam grandes porções de sua pele para fora. Eles fazem isso para adorar seu Deus. Existem inúmeras outras formas diferentes de tal adoração em todo o mundo. Como eu disse, vá para qualquer tipo de sociedade que ainda retenha as marcas de sua natureza primitiva, e há um tipo de pessoa que você encontrará em todos os lugares, com um nome diferente em cada língua, mas é o feiticeiro. E em muitas dessas sociedades, a pessoa mais poderosa é realmente o feiticeiro. Temos um exemplo notável até mesmo na Bíblia. Diz que Filipe desceu a Samaria e pregou na cidade de Samaria. Mas havia ali um homem que dominava toda aquela cidade. Seu nome era Simão. Ele era um feiticeiro, isto é, um praticante de bruxaria. E diz que toda a cidade tinha medo dele, por causa da magia que ele usava. Esta não é uma situação incomum em certo sentido. É uma imagem bastante típica da sociedade primitiva pagã. Portanto, há uma ligação direta entre rebelião e bruxaria. Quando digo rebelião, quero dizer rebelião contra Deus. Isto é evidente muito claramente em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23.
Estas são as palavras que foram ditas pelo profeta Samuel ao rei Saul, depois que o próprio Saul se tornou rebelde. Ele se recusou a obedecer ao encargo e comissão específicos que lhe foram dados por Deus por meio do profeta Samuel. E aqui Samuel está contando a Saul a avaliação de Deus sobre sua conduta. E ele diz, poderíamos ler o versículo 22, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender do que a gordura de carneiros. E ele agora continua com sua definição de bruxaria. Pois a rebelião é como o pecado de bruxaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei. Samuel faz duas comparações ali. A rebelião é gêmea da bruxaria. A teimosia é gêmea da idolatria. Não vou comentar muito sobre idolatria, mas deixe-me apontar uma maneira pela qual uma pessoa teimosa é idólatra. Uma pessoa teimosa faz ídolos de suas próprias opiniões. E isso é uma forma de idolatria. Veja, é muito interessante considerar nossa atitude na igreja hoje. Não aceitaremos, na sua maioria, bêbados ou pessoas abertamente imorais. Mas quantas pessoas teimosas temos na igreja? E, aos olhos de Deus, eles são idólatras. Não gostaríamos que alguém entrasse no tipo de igreja a que estamos acostumados com um ídolo de madeira, caísse e adorasse na frente da igreja. Diríamos que não toleramos isso. Mas, infelizmente, temo que toleramos muitas pessoas teimosas e muitas vezes os deixamos escapar impunes. Mas voltemos a outra comparação. A rebelião é como o pecado da bruxaria. Muito, muito importante. A raiz da bruxaria é a rebelião. E onde quer que você encontre rebelião, você pode antecipar a bruxaria. Aprendi isso no Ministério de Libertação. Por exemplo, aprendi que se uma pessoa necessita de libertação de um espírito de bruxaria, quase invariavelmente, também necessitaria de libertação da rebelião. E, inversamente, onde você encontrar um espírito de rebelião, é melhor verificar se não existe também um espírito de bruxaria. Eles estão próximos. Deixe-me tentar explicar de forma simples como isso acontece. Veja, a rebelião rejeita a autoridade legítima de Deus, assim como o rei Saul rejeitou a autoridade da palavra de Deus. Mas você não pode existir na vida por muito tempo sem autoridade. Portanto, se você não tiver autoridade legítima, ela será substituída por autoridade ilegítima. E se você tem autoridade ilegítima, ela tem de ser apoiada por poder ilegítimo. E o poder ilegítimo que apoia a rebelião é o poder da bruxaria. Então, realmente, onde quer que você encontre autoridade ilegítima sendo exercida, é melhor estar preparado para lidar com bruxaria. Há um exemplo muito claro nos Estados Unidos na década de 60. Houve a geração rebelde. Viraram as costas a quase todas as formas de autoridades aceitas, pais, igreja, governo, seja o que for. E tornaram-se numa geração de rebeldes. Agora já lidei com muitos deles. Muitos deles que conheceram o Senhor são meus amigos hoje, mas quase sem exceção. Todos aqueles que se rebelaram entraram no ocultismo, no sobrenatural satânico, na bruxaria. Esta é a lógica da experiência espiritual. É quase impossível estar profundamente envolvido numa rebelião sem, mais cedo ou mais tarde, cair sob o poder da bruxaria. Se voltarmos por um momento ao exemplo do rei Saul, se você se lembra da história, ele desobedeceu a ordem de Samuel.
de abater todos os animais que haviam sido capturados. E ele guardou, como ele mesmo chamou, o melhor para oferecer a Deus. Deus disse: não estou interessado no seu sacrifício, porque ele vem da desobediência. Agora, o próprio Saul, como rei de Israel, havia realmente expulsado todas as bruxas de Israel. Mas pouco antes de sua morte, em desespero, quando não conseguia ouvir Deus, ele próprio procurou uma bruxa. Isso não é um acidente. Isso é causa e efeito. Quero enfatizar isso. Onde quer que haja rebelião, mais cedo ou mais tarde haverá bruxaria ou feitiçaria. E outro ponto é este: quando você lidar com a bruxaria, o sobrenatural satânico, o ocultismo, em todas as suas formas. Se você apenas lida com o ocultismo, você não lidou com a raiz, porque a raiz é a rebelião. Agora quero dar uma pequena imagem de como é a bruxaria ou feitiçaria. Isso é uma coisa que Deus me deu. Quando eu fiz, eu poderia chamar de pós-graduação. Acabei de me matricular. Ruth e eu matriculamos juntos. Na verdade, vou contar brevemente como isso aconteceu. Estávamos numa conferência no centro dos Estados Unidos em 1979. Cerca de um ano depois de nos casarmos. E foi uma conferência de família. E o tema era essencialmente lidar com relações familiares e assim por diante. Mas no meio um jovem se levantou. Acho que nunca o conheci e eu não sei quem ele era. Mas ele deu uma profecia tremendamente poderosa, que felizmente foi gravada em fita, de modo que pude ver a versão escrita. E nesta profecia Deus disse que tudo o que ele tinha feito contra a bruxaria até então eram apenas escaramuças preliminares. Mas daquele ponto em diante, em 1979, ele declarou guerra total à bruxaria. E ele disse que a razão é esta: porque a bruxaria prendeu milhões de homens que eu preciso no meu exército no fim dos tempos. E então ele também nos disse outra coisa que realmente não entendíamos naquele momento. Se você se juntar a mim nesta guerra, e nós entendemos que ele estava nos chamando para nos juntar a ele, e nós o fizemos. Ele disse: você encontrará pessoas que estão sob maldições que foram transmitidas através das famílias de geração em geração. Mas você não precisa ter medo. Você será capaz de libertá-los. Agora, naquela época, isso foi uma declaração para Ruth e para mim. Mas, no período subsequente de quase 10 anos, encontramos milhares de pessoas sob maldições transmitidas através das famílias e Deus nos deu, pela sua graça, a capacidade de libertá-las. Isso confirma-me que esta profecia era de Deus, porque continha uma previsão da qual nada sabíamos, que foi absolutamente cumprida. Foi assim que descobri algo sobre bruxaria. Na verdade, já havia me envolvido em breves encontros com bruxaria. A certa altura, acho que poderia dizer que fui uma espécie de pioneiro no Ministério da Libertação. E eu era uma figura muito controversa naquela época. Algumas pessoas me amavam, algumas pessoas me odiavam, mas poucas pessoas eram indiferentes. E em muitos casos que tratei, a pessoa que precisava de libertação tinha espírito de bruxaria. Agora, eu era um pentecostal bastante ortodoxo naquela época, e ainda sou um pentecostal, mas talvez não tão ortodoxo. E as pessoas que precisavam de libertação eram alguém como, você sabe, a filha do pastor, ou a esposa do diácono, ou o solista da igreja. Refiro-me às últimas pessoas que deveriam ter necessidade de libertação. E eu realmente fiquei preocupado com isso. E eu disse: Deus, eu espero não estar me metendo em algo que não esteja certo. Então, por favor, eu disse, você poderia me dizer o que é bruxaria? Eu creio que esta foi a resposta que ele me deu. Bruxaria é a tentativa de controlar as pessoas e obrigá-las a fazer o que você quer, através do uso de qualquer espírito que não seja o Espírito Santo. E então ele disse, como uma espécie de colorário: se alguém tem um espírito que usa, não é o Espírito Santo.
porque o Espírito Santo é Deus e ninguém usa Deus. Direi novamente a primeira parte. A feitiçaria, em sua essência, é a tentativa de controlar as pessoas e obrigá-las a fazer o que você deseja, através do uso de qualquer espírito que não seja o Espírito Santo. Quando meus olhos foram abertos para isso, vi porque a igreja estava cheia de bruxaria. Porque há muitas pessoas que sentem que querem que as pessoas façam algo e usam todos os meios para poderem fazer isso. A maioria deles não percebe o que está fazendo. Agora quero abordar 3 aspectos da bruxaria. Primeiro de tudo, como uma obra da carne, que muitas pessoas não percebem. Segundo, como um poder espiritual maligno. E em terceiro lugar, a prática da bruxaria dentro da igreja. Considero isso, antes de tudo, como uma obra da carne. Abra a lista das obras da carne em Gálatas 5, 19 e 20. Agora quero dizer que em várias traduções são usadas palavras diferentes. Algumas traduções dizem bruxaria, outras dizem feitiçaria e assim por diante. Daqui a pouco darei a vocês uma descrição dos 3 ramos principais da bruxaria. Isso é bruxaria, adivinhação e feitiçaria. Mas você encontrará nesta passagem algumas traduções que dizem bruxaria, outras dizem feitiçaria. Deixe-me dizer que são apenas nomes diferentes para o mesmo poder. Então Paulo diz no versículo 19 de Gálatas 5, agora são evidentes as obras da carne, que são o adultério, a fornicação, a impureza, a licenciosidade, a idolatria, a feitiçaria, mas a antiga King James diz bruxaria. Então, bem no meio da lista das obras da carne estão a idolatria e a bruxaria. Isto é, eles são a expressão da natureza carnal caída do homem. E eu digo que é assim que a carne, a natureza caída é. Nós, em nossa natureza caída, desejamos controlar as pessoas. Desejamos que as pessoas façam o que queremos e muitas vezes usamos meios ilegítimos para conseguir isso. Esse tipo de operação, eu digo, tem 3 palavras-chave. E quero que você ouça com atenção, porque onde quer que você encontre essas operações, você encontrará bruxaria. E pode ser que você nunca tenha percebido isto até agora. As 3 palavras-chave são manipular, intimidar e dominar. Agora o propósito final é dominar. Controlar as pessoas, fazê-las fazer o que você quiser. Existem 2 rotas alternativas. Uma é manipular e a outra é dominar. E depende da situação e do propósito que caminho a pessoa seguirá. Mas quer usem a manipulação ou a dominação, o objetivo final quer dizer que usem a intimidação. O objetivo final é o controle. Isso é dominação. Agora, no natural, ainda não estamos falando de nada sobrenatural. No natural, a bruxaria, como obra da carne, opera realmente em todas as áreas da sociedade. Alguns de vocês sairão daqui e verão as coisas sob uma luz diferente. Espero que a primeira coisa que você faça seja se olhar no espelho, antes de apontar seu marido ou sua esposa, sua avó, sua sogra, quem for. Apenas verifique você mesmo, ok? Deixe-me dar a você alguns exemplos, por exemplo, na vida familiar. Agora, quer as pessoas gostem ou não, Deus ordenou uma certa ordem na família. O marido é o cabeça da esposa. As pessoas podem colocar a família de cabeça para baixo, mas Deus não mudou a ordem. E abaixo da autoridade do marido e da mulher há filhos, que estão, por ordem de Deus, sujeitos à autoridade dos pais. Agora, o que a bruxaria fará é usar a manipulação ou a intimidação para anular a ordem divina autorizada. Vamos tratar das crianças primeiro. As crianças são mestres manipuladores. Você não precisa ser velho.
uma criança de 5 anos pode ser um mestre manipulador. Tudo bem, suponha que uma mãe receba convidados para tomar chá ou café dependendo da situação social. E há bolos ou biscoitos dependendo do seu vocabulário. E a criança de 5 anos sabe que a mamãe não quer que ela coma biscoitos ou bolos. Mas ela sabe que quando houver convidados, será muito difícil para a mãe dizer não. Então, quando os convidados chegam, ela entra e diz: mamãe, posso comer um biscoito? E você sabe o que a mãe vai fazer? Bem, ela provavelmente cede. Ela foi manipulada. Anos e anos atrás, minha esposa e eu morávamos perto de uma família pentecostal. Pai, mãe e acho que a filha tinha cerca de 3 anos. Agora, naquela época, as pessoas costumavam fazer compras nas noites de sábado. Então, quando eles se vestiram para fazer compras no sábado à noite, a menina era um anjinho, ela caminhava alegremente. Quando queriam ir para a escola dominical no domingo de manhã, aquela criaturinha deitava-se de costas e gritava com as pernas para cima para evitar que os pais chegassem ao local onde precisavam estar. Agora, aquela garotinha não raciocinou, mas havia uma força nela, que não tinha nenhuma objeção a que os pais fossem ao mercado, mas rejeitava fortemente que os pais fossem ao lugar onde pudessem ouvir a palavra de Deus. Então você começa a resolver isso. Um colega pregador meu disse: um bebezinho de 6 semanas está no berço. Está molhado e precisa trocar as fraldas. Então ele chora. Aí vem a mãe, pega o bebezinho, troca e depois abraça. O que é claro que o bebê adora. Pois bem, da próxima vez que o bebê quiser ser abraçado, ele chora mesmo quando a fralda não está molhada. Você vê, o que é isso? Manipulação. Veja, isso é algo natural para o homem caído. Não são só crianças, podem ser mães e pais. Agora, a maneira normal de uma mulher operar é a manipulação. A maneira possível de um pai agir é a intimidação. Mas cada um deles tem o mesmo objetivo: controlar o outro. Portanto, se a esposa não consegue o que quer, ela tem um ataque de lágrimas, queima a comida e torna a vida do marido miserável. Então, no final, o que ele faz? Ele cede. Ou é o marido. Agora, isso pode acontecer de muitas maneiras diferentes, mas o marido pode ser um bruto. Ele pode ser um homem forte e de mau humor. E se não conseguir o que quer, ele grita. Torna-se violento e ameaça. E toda a família anda na ponta dos pés. A única coisa que eles querem evitar é outro ataque de raiva do papai. O que ele está fazendo? Ele os está intimidando. Qual é o seu objetivo? Para conseguir o que quer. Veja, pode muito bem ser que o marido e mulher tenham diferenças. A ordem divina é que conversem cara a cara, em oração e busquem a Deus. Mas a manipulação nunca enfrenta os verdadeiros problemas. Sempre dá a volta por trás. As verdadeiras questões nunca são trazidas à luz a quem sabe quantos milhões de casais, mesmo nesta terra, que nunca realmente expõe abertamente suas diferenças. Mas cada um tenta dar a volta atrás do outro para conseguir o que deseja. Isso é manipulação. Falando agora sobre a igreja. Existem muitos exemplos de manipulação na igreja. Tomaremos uma congregação pentecostal. Não creio que haja muito que não saiba sobre os pentecostais. Quer dizer, fui anglicano e pentecostal e acho que basicamente sei como eles funcionam. Posso estar um pouco desatualizado em relação aos anglicanos, mas quero dizer que há todo tipo de outras pessoas sobre os quais não sei muito. Mas, de qualquer forma, vamos pegar uma congregação pentecostal. Havia um jovem pastor e é o seu primeiro pastorado. Há apenas cerca de 100 pessoas na congregação
e ele está um pouco nervoso e tímido. E há duas irmãs muito espirituais. Quero dizer, não apenas espiritual, mas super espiritual. E elas sabem como a igreja deveria ser dirigida. Eles não se sentam em oração e conversam sobre o assunto com o pastor, mas um deles fica com a língua e o outro vem com a interpretação, e entre eles dizem ao pastor o que fazer. Você acha que isso não acontece? Posso dizer que certamente sim. O que é aquilo? Manipulação, isso mesmo. Muitas outras áreas os empresários manipulam uns aos outros. O chefe pode manipular a secretária ou a secretária pode manipular o chefe. Não posso perder muito tempo esta noite, mas veja, o que estou falando é algo natural para o homem caído. Isso é bruxaria como obra da carne e suas 3 marcas registradas são manipular, intimidar e dominar. E eu gostaria de dizer que onde quer que você encontre essas coisas, por trás delas está o poder da bruxaria. Enquanto seus olhos estão abertos, é muito mais fácil lidar com isso. Um dos truques mais comuns da bruxaria é fazer você se sentir culpado. Por que você não veio me ver quando eu estava doente? Lá estava eu sozinho. Eles nunca consideram o fato de que a outra pessoa tinha muito o que fazer. Aprendi isto. Se alguma vez descobri que uma pessoa está me fazendo sentir culpado, paro e me pergunto, o que está acontecendo através dela? Veja, pelo que entendo as Escrituras, o Espírito Santo não faz as pessoas se sentirem culpadas. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele colocará o dedo em coisas específicas e dirá, você fez isso errado. Isto é o que você tem que fazer. Você tem que se arrepender e consertar as coisas, mas a culpa é algo que você nunca termina. Eu realmente fiz o suficiente, eu deveria ter feito mais? O que eu disse de errado porque ela não fala mais comigo na igreja? Outra operação da bruxaria é tentar fazer com que você sinta que a opinião e a aprovação da pessoa são muito importantes. Se você não fizer isso, não vou aprová-lo. Eles não dizem isso, mas essa é a implicação. Mais uma vez aprendi a me perguntar, quando sou confrontado com isso, a aprovação dessa pessoa é realmente tão importante para mim que vou me permitir ser manipulado por ela? E geralmente minha conclusão é, isso não importa tanto. Tudo bem, agora vamos seguir em frente. Deixe-me apontar um elo de ligação em Tiago capítulo 1, versículo 14. Veja, esse desejo de poder, de controle e também de conhecimento é uma característica forte de todo ser humano. E Satanás explora esse desejo para obter poder sobre nós. Isto é o que Tiago diz. Em sua epístola, capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado quando é atraído pelo seu próprio desejo ou concupiscência e seduzido. Portanto, existe em você esse desejo de poder, de controle, de apreciação, de conhecimento. Está em todos nós, nasce em nós. Mas, se Satanás puder começar a usar isso, ele nos colocará sob seu controle. Veja, você não poderia encontrar um número de pessoas nesta nação hoje que estão envolvidas no ocultismo. Tenho certeza de que pelo menos 75% das pessoas nesta nação estão hoje envolvidas no ocultismo. Qual é o motivo que Satanás usa? O desejo de poder, o desejo de controle e o desejo de conhecimento. Qual foi o desejo que primeiro colocou a raça humana em apuros? Você já parou para pensar? O que Adão estava desejando em uma palavra? Conhecimento, isso mesmo. E quando ele buscou conhecimento de maneira ilegítima, tornou-se um cativo de Satanás. Incontáveis milhões de pessoas são atraídas para o ocultismo pelo desejo de conhecimento. Para onde foi o meu filho quando morreu? O que eles acabam fazendo? Indo para uma sessão espírita. Vou ter um casamento feliz? Então o que as pessoas fazem? Elas vão para quem? Um cartomante, isso mesmo. Essa é a motivação, e é isso que Satanás explora. Agora vamos olhar para a bruxaria como um poder espiritual.
Agora estamos falando de algo que é sobrenatural. E é mais do que capacidade humana. É muito importante entender que nem todo o sobrenatural vem de Deus. Muito disso vem de Satanás. Existem, creio eu, apenas duas fontes do sobrenatural, disponíveis ao homem, Deus ou Satanás. Qualquer poder sobrenatural que não venha de Deus, vem de Satanás. Como eu disse antes, o reino de Deus é um reino de luz. Geralmente você sabe onde está no reino de Deus. O reino de Satanás é um reino de trevas. Você não sabe o que está manipulando você, o que está controlando você, o que está impulsionando você. Existem, penso eu, 3 ramos principais que podemos descrever na linguagem inglesa. Em alguns outros idiomas, talvez seja necessário usar uma terminologia ligeiramente diferente. Eles são bruxaria, adivinhação e feitiçaria. E tentarei dar uma pequena imagem de cada. Acho que eles cobrem todo o campo do sobrenatural satânico. Agora, a bruxaria é o braço do poder. Seu produto é o poder. E ele opera através de feitiços e maldições. Acho que talvez a arma mais poderosa da bruxaria sejam as maldições. E é uma prática muito antiga. Se você abrir Números capítulo 22, descobrirá que Balaão era o que chamaríamos de feiticeiro. Balaão foi uma das pessoas mais difíceis de classificar, que ainda hoje encontramos porque estava aberto ao sobrenatural de ambas as fontes, de Deus e de Satanás. E há muitas pessoas assim. E são os mais difíceis de lidar, porque às vezes estão certos e às vezes estão errados. Se uma pessoa estiver aberta apenas a Deus, sempre terá razão. Se uma pessoa está aberta apenas a Satanás, está errado. Mas as pessoas com quem é realmente difícil de lidar, e as temos em todas as congregações, são as pessoas que às vezes estão abertas a Deus e às vezes abertas a Satanás. Eu lhe digo, para um pastor lidar com eles, isso requer discernimento, autoridade e coragem. Agora vamos ver o que Balaque, rei de Moabe, disse a Balaão, o feiticeiro. Em Números 22:10. Balaão está, na verdade, explicando a Deus a proposta que recebeu de Balaque. Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me dizendo: Olha, um povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Que pessoas são essas? Israel, isso mesmo. Venha agora, amaldiçoe-os por mim. Talvez eu consiga dominá-los e expulsá-los. Agora, esta é uma prática padrão nas escrituras da Bíblia. Era normal que reis ou outros entrassem em guerra, não apenas para combatê-los no plano natural, mas para fazerem guerra no plano sobrenatural. Então eles fariam com que seu feiticeiro amaldiçoasse as outras pessoas. Há uma lista de maldições pronunciadas pelos faraós egípcios no século XIX a.C., e há 66 nações contra as quais pronunciaram maldições. Veja, qual é o sentido de amaldiçoá-los? Você os leva para um lugar onde pode derrotá-los na guerra. É muito interessante quando Golias veio contra Davi, ele o amaldiçoou em nome de seus deuses. Isso não foi apenas uma demonstração de vulgaridade. Ele estava realmente afirmando: meus deuses podem lidar com o seu Deus. Assim, num certo sentido, a guerra antiga muitas vezes não era apenas um conflito entre nações, mas era vista como um teste de poder entre os deuses dessas nações. Por exemplo, quando Deus tratou com o Egito e tirou Israel de lá, o Salmo diz: ele julgou os deuses do Egito. Não apenas os governantes naturais, mas os governantes espirituais. Então Balaão foi contratado como um bom amaldiçoador. Essa era a sua profissão. Ruth e eu visitamos Bath há alguns anos. Eles tinham acabado de escavar um templo pagão. E eles descobriram que uma das principais funções dos sacerdotes naquele tempo era escrever maldições para as pessoas que vinham. Eles não confiavam em si mesmos para escrever uma maldição boa o suficiente para si mesmos.
Então a função do sacerdote era escrever uma maldição realmente horrível contra a pessoa que queria ver destruída. Não sorria com isso, você sorri e acha engraçado, mas acredite, em certo sentido funciona. As pessoas não passariam milhares de anos fazendo as coisas de uma determinada maneira se não houvesse alguma realidade nisso. Muito bem, então olhamos para a adivinhação, que na maioria das traduções modernas é chamado de leitura da sorte. Este é o elemento do conhecimento da bruxaria, que, como salientei, é o primeiro que levou o homem ao pecado. O produto agora não é o poder, mas o conhecimento. E há uma imagem em Atos 16, muito clara. Atos 16 e os versículos 16 e os seguintes. Isto foi o que aconteceu quando Paulo e Silas chegaram pela primeira vez para pregar o evangelho em Filipos. Aconteceu que, enquanto íamos orar, uma certa escrava possuída por um espírito de adivinhação veio ao nosso encontro. Agora, o que o grego realmente diz é ter um espírito de Piton, ou um espírito de Piton. Em outras palavras, um espírito de cobra. E lembre-se, as cobras sempre foram consideradas na sociedade pagã como algo de forma, uma fonte de conhecimento e sabedoria incomuns. E há uma senhora conhecida em Washington, D.C., que é uma conhecida vidente, que em sua própria autobiografia afirmou que o poder veio a ela quando uma cobra veio para a cama com ela. Agora, o que quero salientar é que o que essa garota disse era absolutamente verdade. Ela não sabia disso por meios naturais, ela sabia disso por meios sobrenaturais, e era apenas uma escrava. Mas ela trouxe muito lucro aos seus senhores com a leitura da sorte. Por ser escrava, o lucro não ia para ela, ia para seus senhores. Esta menina seguiu a Paulo e a Silas e gritou, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos proclamam o caminho da salvação. Não foi incrível? Era absolutamente verdade. Algumas vezes comentei que nas missões contemporâneas, aquela senhora poderia ter se tornado membro fundador da igreja para sempre. Ela foi a primeira pessoa a reconhecer que realmente eram Paulo e Silas. Mas Paulo sabia que isso não é o Espírito de Deus. É um espírito adivinhador, um espírito de adivinhação. No final, ele se virou e ordenou que saísse em nome de Jesus e saiu, e ela não era mais capaz de prever a sorte. Os seus senhores ficaram tão zangados com os lucros que tinham perdido que levaram Paulo e Silas perante os magistrados, e vocês conhecem o resto da história. A cidade inteira ficou em alvoroço porque uma única escrava foi libertada de um espírito de adivinhação. Veja, naquele ponto, Paulo não estava apenas lidando com o reino de Satanás no plano natural e físico, mas o reino de Satanás nos lugares celestiais interveio porque a estratégia deles contra a igreja estava sendo frustrada. É algo notável que quase todos os lugares onde Paulo foi, houve tumultos. E mais tarde, em 2 Coríntios, ele disse: houve um anjo de Satanás que me esbofeteou. Acredito que isso estava exatamente correto, não é uma metáfora. Foi um anjo satânico que organizou um montim em todas as cidades onde Paulo foi. Então, por que não temos tumultos? Talvez não incomodemos Satanás o suficiente. E eu acredito que quando a igreja for o que deveria ser, haverá muito mais tumultos. Também haverá muito mais reavivamentos. Não sei quantos avivamentos podemos ter sem tumultos. Então você tem que decidir qual o preço. Depois, a feitiçaria. A feitiçaria, eu acho, e nem sempre é usada assim, opera através de objetos. Poções, amuletos, qualquer coisa que se chame de sorte. Como uma ferradura da sorte, tudo que é oculto. As pessoas carregam coisas que lhe dão sorte. Também funciona através de poções do amor. É muito, muito comum. Eu quero que esse homem se apaixone por mim, então eu vou ao feiticeiro e pego uma porção, coloco na comida dele e depois disso ele vai se apaixonar por mim. E claro, até certo ponto funciona. Ruth e eu, estávamos na Zâmbia
Junto com irmãos e irmãs, oferecemos uma oração por todas as mulheres que eram estéreis e não podiam ter filhos. Para os africanos, isso é um verdadeiro desastre. Cerca de 400 senhoras reuniram-se à nossa frente. Antes de orarmos, alguém fez a pergunta. Todos eram cristãos professos. Quantos de vocês foram a uma feiticeira para obter uma poção? E todas, exceto duas, levantaram as mãos. Veja, não estamos lidando com algo muito raro e incomum. Muito bem, então, a feitiçaria também opera através da música. Você se lembra que vimos que muito provavelmente Lúcifer estava encarregado da música do céu? Ele sabe muito sobre música, ele conhece seu poder. E muita música contemporânea, o que tem sido chamado de rock e outros, é simplesmente feitiçaria. Você observa um jovem que está ouvindo isso há uma hora e seus olhos estão arregalados. Eles perderam o contato com a realidade. E outro ramo principal da feitiçaria são as drogas. A palavra grega para feitiçaria é formada diretamente a partir da palavra grega para droga. E toda a cultura das drogas, com todos os seus acompanhamentos de rock e assim por diante, é apenas um exemplo claro de feitiçaria em ação em nossa cultura. E quase todas essas pessoas que vierem a Jesus precisarão ser libertadas desse poder. Na verdade, eu mesmo cheguei a um ponto em que duvido que seja útil trabalhar com pessoas daquelas camadas específicas da sociedade, se você não entende como lidar com demônios. Vejamos apenas uma imagem da feitiçaria em Apocalipse 9, 21. Verso 21, Apocalipse 9. Bem, creio que isso descreve uma cena futura na história humana quando os julgamentos de Deus estão sendo manifestados e caindo sobre os ímpios, e diz no versículo 20, depois no 21. Mas o resto da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu das obras das suas mãos, para que não adorassem demônios e ídolos de ouro. Observe, a idolatria é a primeira coisa. Ouro, prata, latão, pedra e madeira, que não podem ver nem ouvir. Observe o que acompanha a idolatria. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual. E a palavra feitiçaria, a tradução alternativa em algumas versões, é drogas. E junto com a feitiçaria vem a imoralidade sexual e a violência. E o tremendo aumento da violência na nossa civilização contemporânea é, em grande parte, obra da feitiçaria. Então, quando você quiser orar sobre isso, não ore apenas pelo galho. Você tem que lidar com a raiz. Agora chegamos à terceira área deste assunto, que é a bruxaria ou feitiçaria dentro da igreja. E aqui está uma área onde alguns cristãos não têm ideia do que realmente está acontecendo. Quero abrir em Gálatas capítulo 3 e ler os primeiros 5 versículos. Ó tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Você já observou esse fato? Eles eram cristãos carismáticos, cristãos pentecostais. Você verá, eles conheciam o Senhor, foram salvos. Receberam o Espírito Santo, testemunharam milagres, mas estavam enfeitiçados. E esta é a palavra grega padrão para enfeitiçar. Curiosamente, ainda é usado no grego moderno. A palavra vascania é a palavra grega moderna para mal olhado. Acontece que eu sei porque padre ortodoxo grego que conheceu o Senhor Jesus veio até mim há alguns anos e me disse: ore por mim, quero ser liberto da vascania. É exatamente a mesma palavra usada aqui. Tudo bem, ó Gálatas, quem os enfeitiçou para que não obedecessem à verdade que diante de cujos olhos Jesus Cristo foi claramente retratado entre vocês como crucificado? Como Paulo sabia que a bruxaria estava operando?
Qual foi a evidência? Muito importante. A feitiçaria escureceu a revelação que receberam de Jesus Cristo crucificado. Esse é o objetivo supremo da bruxaria na igreja: esconder a realidade de Jesus Cristo crucificado. Agora veja a descrição do que aconteceu nos versículos seguintes. Só isso eu quero aprender com você. Você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Observe que eles receberam o Espírito Santo. Paulo diz: como vocês o receberam? Guardando a lei de Moisés? Ou ouvindo o Evangelho com fé? Você é tão tolo por ter começado no Espírito que agora está sendo aperfeiçoado pela carne. Estou realmente inclinado a pensar que esse texto poderia ser colocado na entrada da maioria das igrejas. Você é tão tolo por ter começado no Espírito Santo que agora está sendo aperfeiçoado pela carne? Você já sofreu tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. Portanto, aquele que fornece o Espírito, você percebe que o Espírito foi ministrado a eles? E faz milagres entre vocês? Ele o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Portanto, a raiz do problema era que a realidade de Jesus crucificado havia sido obscurecida por um poder satânico maligno que se instalou. E os dois problemas que resultaram foram a carnalidade e o legalismo. Eles voltaram às tentativas carnais de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, de guardar todos os tipos de regras como forma de alcançar a justiça de Deus. E eles perderam o propósito da morte de Cristo. E o resultado final é declarado no versículo 10. Porque todos os que praticam as obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-los. Em outras palavras, Paulo diz: você voltou para alcançar a justiça guardando a lei? Lembre-se, você tem que guardar toda a lei o tempo todo, ou estará sob uma maldição. Porque quando Israel entrou na terra de Canaã, uma das primeiras coisas que tinham de fazer era pronunciar uma maldição sobre si mesmos, se não guardassem toda a lei o tempo todo. Veja, cumprir um pouco da lei algumas vezes não faz nenhum bem. Se você quiser ser justificado por guardar a lei, você tem que guardar toda a lei o tempo todo. E nenhum de nós, aos olhos de Deus, pode ser justificado pelas obras da lei. É um engano de Satanás. É um engano que apela principalmente ao orgulho humano. Como diz Paulo, Abraão, se tivesse sido justificado pelas obras, teria algo do que se orgulhar, mas não diante de Deus, porque diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veja, basicamente, todos nós gostaríamos de ter algo de nos orgulhar. De alguma forma ou de outra, gostaríamos de ser um pouco mais justos que o nosso próximo. E se tivermos um conjunto de regras que cumprimos, de alguma forma poderemos nos convencer de que isso nos torna justos. Quando eu estava no exército britânico anos atrás e conheci o Senhor, tornei-me uma testemunha do Senhor. E porque vivi uma vida tão diferente da dos meus colegas soldados, muitos deles vinham falar comigo. E eu lhes diria: não, eu não me tornei religioso, eu fui salvo. E eu lhes contaria sobre a salvação. Você sabe, a primeira reação de quase todo mundo foi começar a me dar uma pequena lista de regras que eles mantinham. E cada um tinha uma lista adaptada à sua vida particular, entendeu? Em outras palavras, a primeira reação do homem, confrontado com a exigência da justiça de Deus, é: vou guardar a lei. Já disse em muitos lugares e às vezes choquei os cristãos: o cristianismo não é um conjunto de regras. Uma vez reduzido a isso, perdemos a visão da cruz. E perdemos o poder de Deus. Agora, por que Satanás quer obscurecer a cruz? Deixe-me apenas acrescentar o seguinte: eu pessoalmente, enquanto viajo pela maior parte do mundo e ministro a cristãos de muitas origens diferentes, acho que há duas necessidades principais na igreja. A primeira é restaurar a centralidade da cruz de Jesus e o seu devido lugar, porque é isso que distingue totalmente o cristianismo de qualquer outra religião. Não há nada parecido em nenhuma outra religião. E quando deslocamos a cruz e a sua singularidade,
Simplesmente voltamos a viver de acordo com um conjunto de regras. Psicologia humana. Veja, a psicologia pode lhe dizer o que está errado, mas não pode capacitá-lo a fazer o que é certo. Esse poder vem apenas de uma fonte, que é a cruz. O outro problema relacionado é que a igreja precisa devolver a Jesus a sua liderança, porque Deus o fez cabeça sobre todas as coisas para a igreja. E o problema é que, basicamente, a igreja não reconhece realmente a liderança de Jesus. A cabeça é quem toma as decisões, o corpo segue. Em quantas igrejas as decisões são realmente tomadas por Jesus através do Espírito Santo? Quantas igrejas realmente convidam Jesus para tomar as decisões? Muito menos ouvir o que ele tem a dizer. Qual é o problema? Qual é a força em ação? Você me diz, bruxaria, isso mesmo. Veja, eu lhe dei um diagnóstico. Se você usar esse diagnóstico, isso mudará totalmente sua atitude e sua perspectiva sobre muitas das coisas que mais lhe dizem respeito. Porque Satanás gosta de operar no escuro. E ele não gosta que as pessoas saibam o que ele está fazendo ou como está fazendo. Digo-lhe que enfrentei uma tremenda oposição pessoal à pregação desta mensagem específica aqui esta noite, e sei por quê. Porque esta mensagem está trazendo à luz as coisas que Satanás não quer que sejam trazidas à luz. Quer seja a natureza da bruxaria no natural ou como uma obra da carne, ou seja, a natureza da bruxaria no sobrenatural. E a última coisa que ele deseja é que os cristãos percebam que a bruxaria está em ação na igreja. Por que Satanás quer obscurecer a cruz? Deixe-me dar 3 razões. É a única base de toda a provisão de Deus para o seu povo redimido. Não há outra base. Hebreus 10:14 diz, porque por meio de um único sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, Deus fez tudo o que seria necessário para qualquer ser humano em qualquer período da história. Tudo é feito através da cruz. Agora, a nossa apropriação da cruz é progressiva. Estamos sendo santificados. O que Jesus fez é perfeito, acabado e completo. Mas a nossa apropriação é progressiva. Não acredito que haja uma única pessoa aqui, inclusive eu, que já tenha se apropriado de tudo que lhe foi disponibilizado através da cruz. Mas se passarmos pelo processo de santificação, sendo santificados, sendo conformados com Deus, tendo os pensamentos de Deus, vivendo a sua maneira, nos apropriaremos cada vez mais. Mas se a bruxaria se instalar, a bruxaria irá obscurecer a cruz. E embora devêssemos viver como filhos do rei, começaremos a viver como mendigos e indigentes. Porque todos os benefícios que Deus proporcionou chegam até nós exclusivamente com base na cruz. Satanás é muito astuto. Ele sabe exatamente no que atacar. Ele sabe que se puder obscurecer a cruz, terá a igreja à sua mercê. A segunda razão é que a cruz foi o meio da derrota total de Satanás. Não posso examinar todas as escrituras, mas através da cruz, Jesus ministrou uma derrota total, eterna e irreversível a Satanás. Satanás não pode mudar isso. Mas o que ele pode tentar fazer é esconder de nós o fato para que não vivamos mais na vitória, porque não percebemos a vitória que foi conquistada para nós. A terceira característica da cruz é que ela é a única fonte de poder para a verdadeira vida cristã. Você pode citar o Sermão da Montanha o quanto quiser, e todos os tipos de psiquiatras dirão que é assim que as pessoas deveriam viver. Mas a única maneira de conseguirmos a capacidade de viver dessa maneira é através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque seu sacrifício tratava do velho homem, da natureza carnal. Paulo diz, nosso velho homem foi crucificado com ele. E ele diz um pouco mais tarde em Gálatas, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Até que você aprenda a aplicar a cruz à sua natureza carnal, ela o dominará. Você não pode dominá-la. Paulo diz em Romanos 6,
O nosso velho homem foi crucificado para que não sejamos mais escravos do pecado. Essa é a provisão da cruz. Já mencionei, tenho formação anglicana e agradeço a Deus por muitas coisas maravilhosas que vieram até mim através disso. Alguns de vocês aqui apreciariam isso, mas naquela época, ou seja, há muito tempo, costumávamos ter a confissão geral por volta das 11h15 todos os domingos de manhã. Perdoem-nos, miseráveis ofensores. E eu costumava olhar para as pessoas ao meu redor e pensar, essa é certamente uma boa descrição. Mas eu disse a mim mesmo, para que serve a religião, se ela apenas faz de você um ofensor miserável? E a minha conclusão final foi, posso ser um ofensor sem religião e sem ser tão miserável. Então foi isso que eu fiz. Mas veja bem, outra coisa que disse a mim mesmo foi, confessei meus pecados no domingo de manhã, mas sei que vou sair esta semana e cometer os mesmos pecados. Estou agradando a Deus confessando pecados que continuarei cometendo? Agora eu não fui insincero, eu era simplesmente ignorante. Eu não sabia que havia uma providência para matar aquele velho rebelde dentro de mim. Mas isso é feito através da cruz. Agora deixe-me ler o que escrevi aqui. Em vez do poder que vem da cruz, a bruxaria substitui o esforço carnal e os meios legalistas. Você faz 10 regras e as pessoas não as cumprem, então você diz, teremos 20 regras. E eles mantêm ainda menos, então você faz 40 regras. Mas criar regras não torna as pessoas justas? Você sabia disso? O judaísmo hoje tem 613 mandamentos. Um dos meus netos faz parte de um grupo judeu ortodoxo muito religioso. E eles dizem, nós ficamos com 32 deles. E quero dizer que eles ficam com mais do que qualquer outra pessoa. A verdade é que podemos ter todas as regras, mas não as cumprimos. Voltar às regras é o efeito da bruxaria em nossas vidas. Pessoalmente, acredito que isso aconteceu em quase todas as principais sessões da igreja. Você pode discordar de mim. Acho que cada grande movimento de Deus na igreja produziu algo que foi significativo, vivo, poderoso. Mas dentro de uma ou duas gerações, eles perderam a visão da cruz e se dedicaram ao esforço carnal, às regras, à organização e coisas assim. Deixe-me encerrar citando Jeremias 17:5. Maldito o homem que faz da carne o seu braço, que confia no homem e cujo coração se afasta do Senhor. Veja, essa é a maldição que a bruxaria traz sobre a igreja. Não confiamos mais na graça e no poder sobrenaturais de Deus. Estamos confiando no melhor que podemos fazer com os nossos próprios esforços. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.